Ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, aqui na Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Gerador de conhecimento. Esse programa ele é oferecido, é transmitido de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. Existe um caminho, né, que as pessoas vivem o tempo todo, que é a rotina, né? Então, é necessário ter muita atenção com isso, né? É necessário viver apenas o presente, o aqui e agora, com muita atenção, né? Pois a rotina ela exige um grande perigo, né? Existe um grande perigo, né? Na floresta, a rotina torna um animal uma presa fácil, né? Então, assim, quando existe rotina nas coisas, né, que a maioria das pessoas é isso, né, está dentro de uma rotina, né? E aquilo acaba travando um movimento, porque ele é repetitivo, né? E o universo ele não consegue captar mudanças, talvez melhorias ou não, enfim. Então, mesmo dentro de tudo aquilo que se vive, né, na rotina, procurar mexer alguma coisa, como horários, uma série de fatores. Então, eu falo isso desde o princípio, isso já há muitos e muitos anos, né? Quer dizer, quer mudar sua vida, mude seus hábitos, né? Então, se você acorda a um certo horário, acorda 5 minutos mais cedo ou 5 minutos mais tarde, né? Não faça as coisas mecanicamente, né? Faça tudo consciente. E é aquela coisa, né, que todo mundo espera às vezes, né? Vou falar assim de uma maneira geral, né? Não sei que não é todo mundo, mas assim, só uma ideia para vocês poderem captar. Aquela coisa do fim de semana, da sexta-feira, do sábado, do domingo, ou do lazer, ou não sei o quê, ou mesmo a hora de ir embora, né? Quer dizer, talvez a hora de entrar no trabalho, ou o princípio não é tão saboroso, mas a hora de ir embora já para tudo um pouco antes, já começa a pensar. Então, assim, aí o universo pergunta: como é que você quer crescer, você quer andar, se você, antes de finalizar o seu período, ou o seu trabalho, ou suas coisas, você está pensando em parar, né? Tem pessoas que param, por exemplo, 15 minutos antes, vai no banheiro, vai não sei o que, vai arrumar as coisas, para quando tiver de horário sai, né? Então deveria arrumar as coisas depois. Não, assim, não estou falando que isso é uma regra, só estou dando um exemplo, mas longe de qualquer coisa, pelo amor de Deus, de trabalho, qualquer coisa, né? Eu quero dizer o seguinte, né? Você pode fazer isso, a vida é sua, é o livre-arbítrio. Eu só estou explicando uma coisa. Quando você coloca uma coisa na cabeça, né? Assim, com relação a horários, tudo na vida, tudo é assim, né? É aquela coisa, né? Não, tem que almoçar meio-dia, tem que jantar a tal hora. Então, hoje tem uma coisa até que é razoável, que as pessoas não têm muito horário para comer, assim, tudo meio fora de horário, né? Enfim. Então, assim, quando você começa a deixar as coisas movimentarem-se sozinhas e você vai fazendo de acordo, né? As coisas começam a entrar dentro de uma certa construção do universo, né? Então, eu tenho que colocar foco naquilo que eu estou fazendo, realizando e assim por diante, né? Com mesmo, às vezes a pessoa ela tem que acordar a tal horário, mas a cama está tão aconchegante que você, sabe, não quer sair da cama, você não quer largar aquilo. O corpo está muito bem ajeitado, né? Então, assim, fica mais um minuto, né? Procura, claro, não adormecer e tudo, né?
de vez em quando, né, procurar obedecer e de vez em quando procurar não obedecer a si próprio, né? Então, e aí você vai construindo um caminho que você vai perceber, faça isso por um período, você vai ver que você melhora no trabalho, você consegue uma promoção, consegue um crescimento, uma oportunidade, porque você está abrindo uma porta, mostrando para o universo, fala, eu quero andar, eu não sou aquela pessoa da rotina, né? Então as pessoas criam, em verdade, uma rotina, né? E vivem dentro dela praticamente às vezes uma vida toda, né? Como, por exemplo, olha que rotina interessante. A pessoa fala assim, olha, eu quero me aposentar e não vou fazer nada, ou quando eu me aposentar, não sei o quê, ou quando eu parar. Então, assim, ela já vai profetizando uma coisa, que cria uma rotina, né? E ela se alimenta daquilo. E, geralmente, o que vai acontecer? Vai se aposentar e vai fazer a passagem, né? E, geralmente é isso que acontece, né? Aquela pessoa que não pensa em nada, deixa a coisa acontecer natural, meu, vai tocar a vida, vai caminhar, vai ter suas coisas e as coisas vão acontecer de uma maneira natural, né? Então você sai fora de uma rotina. A vida, ela traz as coisas de uma maneira natural, uma coisa atrás da outra, elas vão acontecendo. Não, também isso, vem aquilo e tal. A rotina, ela atrapalha isso. Ela dificulta mesmo a questão financeira, uma série de fatores. Por isso que essas pessoas que têm certo patamar diferente, né, não tem rotina. Trabalha-se praticamente direto, né? Mas dentro do trabalho existe, vamos chamar assim, um lazer, a conversa, a leitura de um livro, sabe, um almoço, um negócio. Então, enfim, um dia almoça aqui, outro dia come ali, outro dia não sei o que lá. Então, não tem rotina para nada. E aí a coisa flui diferente. O próprio financeiro flui também, né? Imagina assim, a rotina do dinheiro. Então, o dinheiro serve só para comprar aquilo, só para fazer isso, só para pagar aluguel, só para pagar a prestação, só... Não. Então, assim, quando torna-se uma rotina, né, então, o dinheiro tem que suprir vários caminhos e até as surpresas, né, as surpresas do bem, é claro, que você quer uma coisa e outra, eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, fazer aquilo, o prazer de realizar, né? Então pense um pouquinho sobre isso. Se você sair um pouco fora das rotinas, mesmo que você tenha coisas para acontecer todos os dias, não tem jeito, né? Mesmo, por exemplo, um médico, por mais que ele tenha rotina, se ele trabalha em um hospital, ele vai, talvez está fazendo vários atendimentos, uma hora tem que correr aqui, correr ali, vai para cá, não sei o quê, e às vezes não vira uma rotina, né? Mesmo que a pessoa atenda pessoas o dia inteiro, cada pessoa é de um jeito, uma conversa de um jeito, faz pensar de uma forma, faz refletir sobre o problema, como é um advogado, né? Então, assim, procurar sair fora sempre da rotina. Aonde existe o profissional que ele tem problemas? Quando ele fica só em cima de uma coisa, né? É só aquilo, só vive aquilo, né? Chega uma hora que o poço seca, né? Então, mesmo que você tenha uma rotina, né, você tem que procurar mudá-la, procurar mudar horários, mudar algumas coisas para você poder demonstrar ao universo que você não está dentro de uma rotina. Ah, tem que fazer isso aqui todo dia, tem que fazer isso. Tem problema, né? Você faz uma coisa diferente, né? Então, mesmo, por exemplo, o campo, né, que tem a lida com os animais, dar alimento, limpar estábulo, cocheira, o galinheiro, não sei o que e tal. Mesmo que seja aquilo todo dia, faça em horários diferentes, né? Comece numa ordem contrária. Às vezes, mesmo tendo uma logística para as coisas, procure de frente com aquilo, né? Às vezes, nessa mudança, nesse impacto, você cria um outro caminho, né? Muitas coisas são criadas quando você sai da rotina, né? Então a pessoa, ela tem ali, todo dia, pega aquele mesmo ônibus, aquele mesmo trem, aquele mesmo metrô, aquele horário, pá, 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 pá. Um dia se atrasa ou perde o trem, perde o horário, e aí conhece alguém que pode viver junto a vida toda. E aí? Olha, nós devemos nos permitir não estar na rotina, mesmo que ela exista.
tá? Então, conscientemente, procurar mudar a vida, mudar hábitos, né, costumes, uma série de coisas para poder construir um caminho diferente, né? Para poder criar uma forma do universo agir. Como você tem uma vida inconstante às vezes, o universo ele vai sempre trabalhar de acordo com isso. Se é uma rotina, ele às vezes não faz muita coisa, porque é aquilo, não adianta ele intervir ou querer mostrar alguma coisa, ou mesmo dar uma intuição, a pessoa não vai sair fora daquilo. Né? Mesmo uma intuição às vezes maravilhosa, a pessoa não consegue colocar em prática, não vai adiante, porque ela tem uma rotina que ela segue aquilo assim, cegamente, se ela firme, né, naquela colocação dela, né? Então, quando nós começamos a olhar as coisas e fazer de uma maneira diferente, tudo muda, tudo muda. Então, mesmo você pega trânsito todo dia, é aquele horário, é isso, você pode às vezes, ir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, pode ir experimentando, ver que horário é melhor e tal. E mesmo encontrando um horário melhor, você pode começar a mudar e brincar dentro disso, né? Você pode ir ouvindo uma coisa num dia, no outro dia outra, no outro dia não sei o que, no outro dia não sei o que lá, e você vai caminhando, vai indo, né? Você vai mudando algumas coisas, né? Mesmo você para numa padaria para tomar café, você pode parar em outra. Você pode ir trabalhando isso, né? Então, quando nós saímos fora dessa construção de rotina, de tudo, a coisa começa a andar diferente. Pode ter certeza, né? O mundo é feito desta forma. E aí construímos um caminho melhor, isso pode ter certeza. É sempre importante você adaptar as coisas, você mudar as coisas, você procurar fazer as coisas de uma maneira diferente. Isso é muito importante, né? Para poder não deixar a mesmice, né? A rotina, aquela coisa ali, né? O tempo todo pegando as pessoas, né? Então, por exemplo, hoje tem uma coisa interessante mesmo com relação à televisão, a filmes. Você assiste a hora que você quer, você vê aquilo a hora que você quer. Quando é uma coisa determinada, aquele horário passa isso, aquele horário passa aquilo. Então, assim, durante muito tempo, né? Talvez hoje eu não tenha nem ideia disso, né? Mas assim, eu lembro que as pessoas, assim, aquelas coisas de novela, e eram aqueles horários todos, mesmo aquilo de jornal, não sei o quê, de noticiário. Então imagina essa rotina todo dia, essa massa todo dia. Meu, é brabo o negócio, né? Então hoje a pessoa, ela vê quando ela pode, mesmo o estudo, né? Se ela tem uma faculdade, um curso por EAD que fica à disposição, ela assiste a hora que ela quer, ela faz a hora que ela quer, a hora que ela pode, né? Não é aquela coisa presa ali, né? Então, quando nós saímos disso, a coisa muda. Então, por exemplo, mesmo vou falar das nossas aulas, né? Mesmo que eu dei uma aula 2 anos atrás, né? Um título tal, e vou dar essa aula amanhã, por exemplo, né? Ela tem o mesmo nome, mas é uma outra aula. Então, assim, eu nunca construo uma coisa, né? Porque esse ano de vista, nós temos mais de 700 títulos de aula hoje, muito mais que isso. Nós temos um curso chamado Livro dos Sábios, né? Que ele principiou em 2013, e de lá para cá, né? Praticamente todo mês uma aula, né? E esses dias são alternados, nunca é o mesmo dia, então, todo dia tal, não. Ele vai acontecer apenas, né? E nunca se repetiu, né? Então, só fazer uma conta, né? De quantas aulas dá por ano, né? Quantos anos, né? E houve anos que nós demos aí 2, 3 aulas mês desse mesmo curso. E aulas diferentes. Então, assim, não se repete. Então, o mundo ele tem que ser feito assim, né? Diferente, né? Então, o que acontece, né? Tem um restaurante que ele faz só um prato. E todo mundo vai lá comer porque sabe que tem aquilo lá e que é bom, né?
Então, assim, mesmo que uma pessoa vá comer hoje, ele não vai amanhã porque é a mesma coisa. Então, não existe a rotina, existe a mesma coisa oferecida de uma maneira feita todo dia. E você não tem rotina, você vai lá quando dá água na boca, eu preciso comer aquilo, eu preciso ir lá e tal, não sei o quê. E vai até que um dia dá certo, mas não tem a rotina. Né? Então, esse tipo de coisa que é interessante, né? Não criar uma rotina. Ah, então todo fim de semana tem que comer aquilo, todo fim de semana, sei lá. Então, assim, as pessoas criam uma rotina. Ah, porque domingo é dia de não sei o quê, segunda-feira é dia de não sei o que lá, sábado come não sei o quê. Então, assim, nós devemos conscientemente buscarmos não viver dentro de uma rotina. Em tudo, né? E aí você começa a mostrar para o universo uma posição de que eu estou aberto a coisas novas, a caminhos novos, tudo. O que o universo faz? Começa a te dar coisas. Se você mantém aquela linha reta, não adianta oferecer nada, a pessoa não vai sair. Tem pessoas que elas não fazem nada, né? Fora do. Para você marcar alguma coisa, tem que ser alguma coisa ali reta. E se você mudar um horário, falar, vou me atrasar, hoje não vai dar, nossa, aí vira um caos, né? Tem pessoas que são retas ali nas coisas. Então, e ela sofre por isso, faz os outros sofrerem e assim por diante, né? Então, temos que buscar um caminho sempre diferente para tudo e viver um dia de cada vez, sempre isso. Tem uma situação amanhã que, meu, não é legal, mas, bom, chegando lá amanhã a gente vê o que a gente faz e vamos deixar a coisa acontecer, o universo ele vai agir. Quando você começa a enfiar o dedo, querer mexer nas coisas antes, pode ser que você acabe estragando uma própria estratégia que o universo criou para você. Né? Tudo isso, gente, são coisas que devemos pensar, refletir. Né? O mundo ele é feito de muitas coisas, né? E as pessoas vivem poucas coisas. Então a pessoa pensa que viver, né? E hoje é assim, né? Há muito tempo atrás não era, hoje é. Não, viver, não, é viajar, é conhecer lugares, conhecer pessoas, é conhecer. Tudo bem, né? Mas não é bem por aí, né? Se você quiser conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer muitas coisas, né? É só ler livros, né? Os livros são maravilhosos, né? E hoje as pessoas leem pouco, né? E tem muita literatura, tem muita coisa maravilhosa para se ler. Enfim, é uma viagem, porque a leitura te faz imaginar, né? Faz criar. E ela muda completamente o caminho. Então hoje as pessoas estão preocupadas em ler coisas relacionadas a finanças, dinheiro, como ficar rico, milionário, não sei o que lá, não sei o que. Também está correto, tudo está correto, não tem nada fora de ordem, mas você não pode andar só numa linha, né? Por isso que nós estamos falando hoje de um fator metafísico, né? Uma coisa que você talvez não toque e não vê, mas está aí, né? E quando eu começo a mexer nas coisas, essas coisas começam a se aproximar e trazer resultados, né? Na vida e passam a realizar muitas coisas, né? Então é para isso que nós estamos aí firmes nesse caminho. Bom, durante todo esse período de estudo, de conhecimento, né, de práticas, eu fui escrevendo, né? E hoje nós temos aí mais de 20 livros escritos, né? Esse livro aqui, né, eu vou mostrar aqui pelo YouTube, mas quem está no carro tá tudo certo, tá ouvindo, né? Então, depois se quiser ver. Então, esse é o Arte do Equilíbrio, segunda edição, né? Aqui. Segunda edição, tá? Primeira edição é um livro, tem algumas páginas a menos, né? Esse aqui é um pouco mais preenchido, é um capa dura. A gente fez assim um processo de festejar, de comemorar, né? Um livro que
ajudou e ajuda muita gente até hoje, né? O Arte do Equilíbrio, ele tem, os 4 verbos, ele tem muito material, né? Que fala sobre relacionamento, fala sobre dinheiro, crescimento, bem-estar, tudo, né? Mais alguns apelos, tem muito material, né? Porque é um livro prático, né? É um livro de cabeceira. Então, assim, vários aprendizes já compraram vários livros porque acaba desmanchando o livro de tanto que usa, né? Que leva para lá, para cá, e molha, e vem, vai e volta, né? E a segunda edição, ele tem algumas coisas a mais, né? E tem um trabalho que nós realizamos aí sempre a 0 hora, né? Um trabalho de apelos, né? E esse trabalho, ele está colocado aí também, né? Nesse livro. Então, assim, tem bastante coisa, né? E é um livro interessante, tanto o primeiro como o segundo, né? Você vai ter muita coisa para estudar, para aprender. Por isso que eu falo sobre leitura, né? O aprendizado, ele é muito importante, né? Porque você começa aí a se elevar cada vez mais, né? E trazer aí fatores para a sua vida que vão agregar pelo conhecimento. Por isso que ler, ele é importante, né? E mesmo o livro, né, físico, né, o papel, tocar, pegar na mão e tudo, é diferente de você ler um tablet, um celular, um computador, né? Mas é de cada um, né? Então, procurem de alguma forma, né, procurar estudar, aprender. E se um dia quiserem adquirir o livro, para mim é um grande prazer, né? Você tem que ir pela nossa loja, você tem acesso a adquirir, né? E poder estar estudando cada vez mais. Eu queria fazer dar uma passadinha rápida por ele, né? Para vocês poderem entender. Só para registrar, né? O nosso site, ele é institutoalmadomundo.com.br. YouTube, Instituto Alma do Mundo, tudo junto, né? E tem o nosso WhatsApp, no contato, prefixo 11 95025 8364 95025 8364. O livro, ele é cheio de arquétipos, né? Trazendo proteção, ideias, abertura de portas e assim por diante, né? Nós principiamos com a tábua de esmeralda, onde todo o conhecimento está registrado, né? Depois o Deus Grande Norte e assim por diante, introdução, o prefácio e vamos embora, né? E logo no princípio eu coloquei, né, os apelos, e depois ele vem, a partir da página 39, já começa a falar dos 4 verbos, né, do estudo profundo dentro da alquimia, né? Alquimia significa aquilo que é divino, a química do universo. Todo o nosso conhecimento é pautado em 4 verbos: saber, querer, ousar e calar. Quando você sabe o que quer e quer o que sabe, ouse, faça, mesmo que mais à frente algo dê errado. Quando você arrisca, o universo entende o seu movimento e lhe dá um retorno. Quando você fica indiferente, o universo não lhe dá atenção, né? Então é necessário muito cuidado com isso, né? E quando você faz um movimento, né, que você ousa, o universo ele vai interpretar isso, ele vai entender, né? E vai trazer para você aquilo que é necessário, porque você está buscando fazer um movimento. Então, mesmo a pessoa, ela monta um negócio e ele não dá certo, né? Mas talvez o não dar certo é o certo, né? Mas a pessoa às vezes se lastima, mas eu fiz, perdi tudo, aquela coisa e tal. Mas você ousou fazer, a ousadia, né? Então, se você não ousa, né? Então, eu falo uma coisa assim, ó. Você pode até se arrepender,
de ter feito algo, mas nunca deve se arrepender de não ter feito algo. Porque se você não realiza, você não sabe, você não fez. Como é que você vai saber o que vai dar se você não faz? Ah, mas pode dar uma caca aí. Meu, vamos consertar. Tem caminhos para tudo, né? Então, quando colocamos aí essa atenção, as coisas começam a tomar um rumo diferente, né? Então, assim as coisas vão se encaixando aí, né? Então, falando aí de estudar um pouco, né? Hoje, 8, estamos 8h30 da noite, perdão. Nós temos aí às 20h30, nós temos prosperidade, né? Uma maneira de você entender um pouco mais sobre tudo, porque o dinheiro, ele faz parte da prosperidade, é claro, mas não é a prosperidade, né? A prosperidade, ela é uma coisa muito ampla, né? Muito grande. E quando começamos a conhecer isso, né, ter uma ideia mais elevada e se organizar para prosperar, as coisas começam a ficar diferentes, né? Depois, dia 9, também às 8h30 da noite, online, tudo online, tá bom, gente? Anjos, vamos falar um pouco sobre os anjos, né? Construção angélica e os anjos de guarda, assim, tem muita coisa para se aprender, apelos, muita coisa nova, reforçando aí todos os trabalhos que nós já estamos fazendo já há algum tempo, né? Você que está conhecendo agora, tem a oportunidade de conhecer aí todo esse caminho, né? Eu tenho falado todos os dias e vou conversar mais com vocês, né, até chegarmos aí próximos ao final do ano. Nós temos um encontro chamado Bom Belo e Grande, que é dia 13 de dezembro, que retrata 2027. Então, assim, gente, eu tenho insistido nisso porque nós estamos numa fase no mundo, né, assim, muito delicada, né, uma construção espiritual e material. São duas colunas que andam juntas e as pessoas separam completamente, né? Separado, né? Espiritual é uma coisa, material é outra, né? E conhecendo um pouco mais, né? Do ano, do que ele monta, né? Do que ele mostra, porque o número, ele é aquilo. Quando você fala número 1, é 1, não tem como ser número 2, ou ser menos que isso, ou mais que isso. Ele é 1. Se eu somar ele vai dar o resultado que foi agregado, né? Então, como por exemplo, eu tenho uma nota de R$ 100, ela não vale mais do que isso e nem vale menos. É o número dela, é o valor dela, né? Então, cada ano que nós vivemos, nós estamos passando por situações que aquele número coloca à disposição, porque ele é isso. Aí você fala, poxa, mas é o mundo todo? Sim, o mundo todo, né? Não adianta a pessoa falar assim, mas tem o calendário não sei o que, calendário não sei o que. Bom, você quem sabe, eu não estou aqui para discutir outros calendários ou outras coisas, né? Aí alguém fala, mas o calendário Maia, bom, o calendário Maia, como eles acabaram, o calendário para em algum lugar, porque eles pararam de fazer, né? Então, era uma outra coisa. Nós tivemos uma construção que mudou de 2000 e poucos anos para cá, né? Porque foi necessário, o mundo necessitava de um rumo e aí os números vieram direcionar, né? Então, por exemplo, todo mundo no mundo tem um número de registro, né? O RG, ou uma coisa e outra, enfim, é um número, né? Por mais que você tenha um nome, você é um número, né? Mesmo um código de barra, ele não é um nome, ele é um número. É ali que você identifica valores, o que um produto é, sei lá o que, né?
Então, quando vamos, por exemplo, falar de um curso, o curso é dia tal, não sei o quê, tem um número, né? Hora tal e assim por diante. Então, quando você começa a conhecer um pouco melhor isso e procurar se adaptar a isso, né? Você tem resultados melhores, né? Então, esse encontro de 13 de dezembro, que acontece às 9h30 da manhã, presencial, esse curso não tem como ser online, né? Nós fazemos meditação, fazemos uma série de trabalhos já para fortalecer o que está chegando aí, né? E também entender e trazer um caminho melhor para a vida de cada um que está ali buscando, né? Porque não adianta você fazer um movimento, claro que você faz para o mundo, quando a gente faz para o mundo, a gente faz mundo planeta, né? Então no mundo você tem elemento, elemental, animal, e aí vem o humano. Só que o humano ele tem livre-arbítrio, por mais que você possa fazer uma coisa, ele pode rejeitar aquilo, né? Ele pode fazer isso, né? Se dá alguma coisa para alguém, fala, não quero, né? Então você pode falar para a criança, ó, come isso que é bom, cara, isso faz... não quero, né? Você vai fazer o quê, né? Então todo o trabalho que ele é feito para o mundo, o planeta vibra melhor. E aquele que está dentro de uma vibração melhor, aquele que busca, ele se encaixa nisso. Aquele que não, não. Ele sofre as consequências do contrário daquilo que está sendo colocado adiante, né? Então, aquele que busca para si tem que aprender para ele. Para quê? Para beneficiar ele, a família, quem está ao redor. E tudo aquilo que ele fizer, ele faz dentro de uma ideia daquilo que ele sabe. E fala, bom, o negócio funciona assim, eu vou fazer isso então. E assim vai. Então, essa é a ideia do bom, do belo e do grande, né? Bom, belo e grande. Acontece dia 13 de dezembro, 9h30 da manhã. E é isso aí, presencial. Aqui no nosso teatro é só entrar em contato. Nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Né? Então vamos colocar adiante aí uns apelos, né? Vamos fazer um chama verde limão para poder fortalecer, né? E aí, dando tempo, a gente continua falando sobre o livro ou continuamos no nosso próximo programa aí. Poderoso Deus Tabor de luz gloriosa, grande Deus das montanhas, cuja altura é imponente, majestoso, comandante do silêncio divino, tu guardas e controlas pelo poder todo teu, grande guardião de tesouros e bênçãos incalculáveis, através de ti, grande coração de amor da natureza contemplamos. Tua própria presença brilhante está governando tudo, liberando os teus milagres através do chamado de cada coração. Nós te amamos e te louvamos, amado Tabor, querido. Envolva-nos, segure-nos e sempre fique perto para nos abençoar e nos elevar à tua grande altura, para nos guardar e proteger pelo teu poder cósmico. Ilumine e nos carregue também com tua sabedoria. Prepare agora o caminho em glória. Avance. Há muito que te contemplamos como um grande poder cósmico. Estamos a teu lado agora, em cada hora abençoada e brilhante. Espalhe a tua luz de Deus agora por todo o mundo, até que toda a humanidade veja a bandeira da luz desfraldada. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me de vez, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão de milhares de sóis, chama verde-limão de milhares de sóis, chama verde-limão de milhares de sóis.
Corre docilmente essa situação, instala-te para morar, aquece, 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 espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a nossa altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra os reversos das coisas. Ayam, 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 nós te agradecemos porque atendesses ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te insinuares essa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está vivida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz. Esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca-a nu. Ayam, 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 eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós agradecemos apelos que não esqueceremos de empregar. Ayam, ayam, ayam. Amada, poderosa presença, eu sou, e amado Saint Germain, envolva-me em seu manto milagroso, em seu manto de chama violeta, na maestria do amor e na liberdade invencível. Exijo que sua chama azul espiral envolva toda a Terra, todo esse planeta maravilhoso, e gire seu poder purificador e eterno por todo o planeta e ao redor de cada corpo físico, até que a humanidade seja compelida a vê-lo e desperte como se de um sonho, e vendo a luz novamente, entre em seu coração e esqueça que alguma vez houve uma sombra. Perdoe-me, 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 perdoe-nos a todos. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça isso à maneira de Deus, faça isso pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre, cumprido o plano divino dos amados ascensionados, à maneira dos amados ascensionados, em tudo o que fizermos ou contatarmos, até que todos estejam ascensionados e harmoniosos. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Descei, descei, descei. Defendei, defendei, defendei. Comandai, comandai, comandai. Eu sou, eu sou, eu sou. Sustentai, sustentai, sustentai. Envolvei, envolvei, envolvei. Nossa vitória, vitória permanente. Expandi, expandi, expandi. Nossa harmonia e agora exija. Em ti permanece sempre. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a vitória da poderosa vitória manifestada pelo comando do seu grande coração. Eu sou a vitória da poderosa vitória manifestada por sua grande mão cósmica. Eu sou a vitória da poderosa vitória manifestada para sempre venha através. Eu sou a vitória da poderosa vitória manifestada em tudo o que fizermos para sempre. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus,
pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. Eu sou, hoje, eu sou para ficar, eu sou o caminho, eu sou pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o caminho dos amados ascensionados e tudo o que fizermos e contratarmos até que todos sejam ascensionados e harmoniosos. Eu exijo isto manifestado fisicamente. Eu espero isso manifestado fisicamente. Eu sou isto manifestado fisicamente, manifestado em toda vitória, em toda luz e harmonia de nosso grande Jesus, o Cristo, ascensionado, alcançá-las agora mesmo. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. A construção, né, do conhecimento, ela consiste de várias formas, de várias etapas, né? Por isso, o conhecimento, a oração, o decreto, o apelo, a movimentação, tudo isso, né, faz parte de um grande movimento que uma coisa vai impulsionando outra, né? Trazendo aí resultados, trazendo aí benefícios para todos aqueles que buscam um caminho, né? Então, mesmo aquele que não tem contato com nada, não conhece nada, mas existe uma pureza no seu coração, e lá dentro, né, se ele pudesse ter oportunidade, se ele conhecesse, é claro que ele estaria buscando alguma coisa próxima a isso. Mas não conhece, não tem ideia, às vezes pensa que o mundo é isso, aquilo que ele vive, né? E o mundo, ele é muito além de tudo o que vivemos, sabemos e conhecemos. O mundo, ele é infinito e eterno. Então, pelo caminho do conhecimento, pelo aprendizado, você vai abrindo toda essa construção, né? Por isso que de 2000 e poucos anos para cá foi construído um caminho diferente, com a numeração, com uma série de coisas, né? Um ensinamento, vamos dizer assim, novo para o humano, mas ele já existia, só não tinha sido declarado, colocado, aberto, explicado, né? Enfim, né? E aí começa todo esse processo onde o eu sou, ele entra, né, em cena, mostrando, né? Então, quando é dito eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O eu sou é o caminho. Já diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é você, não é falar sobre Jesus ou alguém, né? Quando é dito eu sou o caminho, eu sou. A palavra eu sou, né? Que representa eu, nós, cada um de nós, sou a essência, né? A divindade, o Altíssimo, Deus, enfim, como quiser chamar, né? Então, quando nós falamos eu sou, existe uma junção disso, né? É como se nós estivéssemos também, né, unindo aí as glândulas, né? Glândula pituitária, pineal, né? Para poder elevar o humano, né? A fé, o conhecimento, aquilo que ele busca, né? Às vezes sabido ou não, dentro de cada um existe uma essência que deve ser colocada em prática, caso contrário, só existe a essência, né? E não é vivido pronto, né? É como uma pessoa nunca sabe de verdade daquilo que ela tem capacidade, né? E ela vai se conhecendo de acordo com o que ela vai vivendo, e vai experimentando, fazendo, e a vida vai mostrando para ela, né, os caminhos e assim por diante, né? Então tá aí essa grande manifestação para que todos possam estar aí vivendo dentro do conhecimento. Então, tendo a oportunidade de estar aí com a gente, né? Hoje, às 8h30 da noite, prosperidade. Amanhã, 8h30 da noite, também tudo online, anjos. E aí, juntos podemos aí, né,
pegar um bate-papo como esse, uma conversa, uma aula, enfim, é tudo junto, né? É tudo junto, né? A maneira mais simples possível de você aprender, porque é a simplicidade que nos leva ao crescimento. Não adianta fórmulas e fórmulas e milhões de coisas simples. O simples, né? Mesmo aquela comida que você vai comer ali que fala, nossa, meu, que comida maravilhosa. Porque é simples, é feita com amor e alimenta, né? Não é necessário. É claro que você pode comer de tudo, pode experimentar de tudo, mas quando você se depara com uma alimentação simples, você percebe a diferença, né? Gente, muito obrigado, um excelente dia a todos, que Deus os abençoe, foi um encontro maravilhoso, muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar com vocês, pelos colaboradores, por aqueles que estão aí fazendo parte de manter esse programa aí em movimento, né? E se você quiser também ser um colaborador, entre em contato no nosso WhatsApp e nos ajude, né, a manter esse programa aí por muito tempo, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia, até mais.